Bom dia, igreja, amém, glória a Deus. Obrigada pela oportunidade de estar pregando aqui hoje. Nosso culto é ministrado pelos jovens. Bom, a palavra de hoje vai ser sobre o servo bom e fiel. Então, eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Lucas 19, 11. Lucas 19, 11, a gente vai até o 27. Bom, vamos lá então, irmãos. Lucas é um dos evangelhos. Para quem não sabe, a gente tem 4 evangelhos na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas, ele é o único desses que é um gentio. Os outros todos são judeus. Então, ele ministra mais a palavra aos gentios, que somos nós aqui. Então, ele não era um dos 12 apóstolos, Lucas, e ele andava com Paulo. Ele andava com Paulo e ouvia relatos, ele ia atrás das testemunhas. Lucas, ele era médico, então, ele realmente ia atrás dessas pessoas para poder escrever o seu evangelho de Lucas, para ser realmente baseado em fatos verídicos. E aí, temos em Lucas a parábola do servo bom e fiel. Então, vamos lá, gente. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Então, chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor também respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, está aqui a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, pois és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, porque não confiou meu dinheiro ao banco, assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem a outros que têm 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem todos na minha frente. Bom, igreja, a nossa parábola, ela começa dizendo o motivo pelo qual contam essa parábola a eles, né? Começa pelo motivo. E o motivo era que Jesus estava próximo a Jerusalém e eles estavam com uma ideia errada sobre Jesus. Então, eles iriam se frustrar com essa ideia errada que eles estavam sobre Jesus. Ele fala assim no primeiro versículo: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. O pessoal pensava que o reino de Deus ia se manifestar ali, agora. Eles chamavam Jesus de filho de Davi, porque Davi era rei.
Ou seja, eles achavam que Jesus iria reinar igual a Davi, que ele iria se sentar no trono, que iria ter a riqueza, que ia dominar ali sobre o povo. Eles achavam que o reino seria assim. Eles não tinham entendido que Jesus ele tinha sangue real, mas era filho de Deus e não filho de Davi, né? Nessa analogia que eles pensavam sobre ele ser um rei de trono, de governança de cidade. Então, o motivo que Jesus começa a contar essa parábola é porque eles estavam próximos a Jerusalém e porque eles tinham essa ideia errada sobre ele. Então, eles achavam que ele iria reinar agora, ou seja, a vida vai ficar boa agora o meu emprego vai para frente, agora eu não vou ser mais dominado pelos romanos. Eles viviam o agora, eles queriam o agora. E a gente tem essa mentalidade ainda nos dias de hoje. A gente acha que porque Jesus está na nossa vida, é o agora que vai dar certo, é agora que eu vou ganhar uma promoção no trabalho, é agora que eu vou ficar rico, é agora que eu vou só vencer, é agora que vai ser de glória em glória, é agora que vai ser só vitória em vitória, né? Vocês já viram aquele irmão que sempre fala, oh, vitória, vitória, de glória em glória? Então, a gente tem essa idolatria do agora. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus dá várias coisas para a nossa vida, mas não é sobre esse reino daqui, agora, não é sobre isso a palavra. E aí a parábola vai começar de fato, né? Vai começar no versículo 12, dizendo, ele disse, um homem nobre de nascimento foi para a terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Quem é esse homem nobre de nascimento? Quem que tem sangue nobre? Jesus. Jesus tem sangue nobre. Ele foi para os céus para ser coroado rei e depois voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, esse nobre, ele está falando dele mesmo, filho de Deus. Não é um nobre da descendência de Davi. Não é um nobre da descendência de Davi, é um nobre da descendência de Deus. E aí a gente tem o nosso desenho da linha do tempo. Deixa eu ver. Gente, coloca aí em cima o desenho. Tá sem a... Eu passei para a Cris. Então tá. Bom, era uma linha do tempo, mas basicamente é o seguinte, vem a criação, depois da criação vem a queda, e depois vem a primeira vinda de Cristo. E a gente está, depois dessa primeira vinda, tem a primeira vinda e a segunda vinda. A gente está ali no meio. Depois da primeira vinda de Cristo, a gente está esperando a segunda vinda. E é nesse momento que ele fala que ele vai voltar. E a gente está esperando essa volta. Então a parábola continua. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até minha volta. Bom, gente, essa mina que eles estão falando não é daquela música não, né? Mina, seu cabelo é da hora. Não é essa, tá? É mina de ouro. Era equivalente a 3 meses de salário, ok? Quem está pensando aí que é daquela música, não é essa. Bom, então é mina de ouro. Era equivalente a 3 meses do salário, o que é bem pouco. Ou seja, ele dá ali uma mina de 3 meses de salário. E ela também pode ser vista como tempo. A mina, ela também pode ser vista como tempo. Ou seja, ele deu 3 meses de salário, ou também poderia dar tempo ali para eles viverem com aquilo ali. Ok. Bom, e esses 10 representam uma totalidade. Ele deu a 10 servos. Ele deu a 10 servos 10 minas, ou seja, ele deu recurso a todos os servos. 10, esse número 10 representa a totalidade. Então, ele deu a todos os servos e ele deu recursos a todos. Ou seja, ninguém pode chegar e falar para Deus, Deus não me deu recurso, porque ele deu a todos. Ele deu um corpo para todos. Ele deu dons para todos. Ele deu... aí o desenho. Bom, então a gente está naquele momento do ponto vermelho. A gente está entre a primeira vinda e a segunda vinda, esperando ali a segunda vinda do Senhor. É onde ele reina e é onde ele vai voltar para buscar a sua igreja.
Bom, voltando aqui, então, ele deu 10 minas, representam uma totalidade, ou seja, ele deu dons para todos, ele deu recursos para todos. A gente não pode simplesmente chegar e falar, Deus não nos deu nada. Não, ele distribuiu, está escrito na Bíblia, que ele distribuiu a todos, ou seja, você tem um corpo, você tem determinados dons, você tem um determinado tempo, isso ele deu a todos. E é interessante essa palavrinha, duas palavras, que fala assim, ele deu. Ou seja, você não mereceu, você não empenhou um trabalho para ele te dar algo. Ele simplesmente deu. Você não trabalhou para você ganhar essa mina, esse recurso, esse dom, esse talento, esse tempo. Ele simplesmente deu. Ou seja, você nem pediu, ele simplesmente deu, ele colocou isso em você. Ele derramou graça em você. Então, esse ato dele dar sem você merecer, sem você pedir, e ele distribuir esse talento, distribuir essa mina, é uma graça de Deus na sua vida. Então, no versículo 15 a gente vai ler assim, contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os seus servos a quem dera o dinheiro, a fim de receber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Olha que interessante esse versículo. Ele foi feito rei e voltou. Eu creio que ele já foi feito rei e vai voltar. Amém? Amém. Glória a Deus. E a tua mina rendeu outras 10, ou seja, a sua graça que o Senhor me deu foi a graça que se multiplicou. O seu servo se esforçou, ele trabalhou, mas se ele não tivesse acordado, e se ele não tivesse respirado, foi a graça de Deus que Deus deu a ele, que ele pôde ali trabalhar para que aquele pouquinho se multiplicasse em 10. Então, se ele não tivesse acordado, se ele não tivesse respirado, ele só pôde se esforçar, porque a graça de Deus estava derramada sobre ele. E a gente vê um exemplo disso em Paulo, né? Paulo, ele fala, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu segui a carreira, guardei a fé, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Paulo fala isso, mas ele fala que foi lá e que ele fez. Mas olha o que ele fala em 1 Coríntios 15, 10. Bia, se puder projetar para a gente 1 Coríntios 15, 10. Está aí também? Não está? Tá bom. Bom, vou ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a graça que ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, ele fala que ele trabalha, ele fala que ele se esforça, mas ele fala que só faz isso porque a graça de Deus está sobre ele. Ou seja, ele só consegue se esforçar, ele só consegue seguir a carreira, ele só consegue ter as marcas de Cristo nele, porque a graça de Deus está com ele. Então, Deus nos dá essa graça. Só que a questão é, o que a gente vai fazer com essa graça? Será que a gente vai multiplicar essa graça? Ou será que a gente simplesmente não vai fazer nada com ela? E assim, irmãos, enquanto ele deu essa mina para esses servos, ele não aparecia de vez em quando para dar um abono ali para eles. Por exemplo, eles estavam lá se esforçando, trabalhando. Aí, de vez em quando, ele poderia aparecer para dar um abono. Não, não era assim. Não tinha um abono, não tinha um... Olha aqui, agora você vai governar sobre o bairro. Aí, semana que vem, você governa outro bairro aqui, até você chegar nas 10 cidades. Não, não era assim. E não tinha esse abono. Ou seja, você sabe aquelas lojas de roupa que você compra, que você é vendedor, aí você ganha uma determinada bonificação para você se sentir entusiasmado, para você vender mais, você ganha um quadrinho lá dizendo que você é o melhor funcionário do mês, você ganha um dinheiro a mais para te incentivar, para você continuar fazendo aquele trabalho.
Então, só que Jesus não é dono da Renner nem da Riachuelo. Então, ele não tem esse abono ali. Ele poderia, para esses servos, estar dando tudo errado. Poderia estar tendo uma perseguição, poderia estar tendo uma doença, poderia estar tendo uma fome, uma angústia naquele determinado momento. A gente não sabe o que eles estavam passando para fazer aquele esforço, para multiplicar aquelas minas que eles ganharam. Mas, mesmo assim, o servo bom, fiel, ele continuava se esforçando, porque a graça de Deus estava sobre ele e porque ele acreditava na promessa de que, o quê? De que o chefe, né, o dono, o rei, ele iria voltar para cobrar a ele o que foi dado. Ele acreditava nessa promessa e acreditava que ele era fiel. Então, igreja, permaneça fiel. Não é sobre o aqui, não é sobre o agora, ele vai voltar, porque a palavra de Deus diz que ele vai voltar para buscar a igreja. Então, que a gente tenha isso na nossa mente, que por mais que as situações na nossa vida estejam difíceis, por mais que as coisas estejam acontecendo, que a gente pense, ele vai voltar. Isso está escrito, e ele vai voltar. E imagina como deve ser bom você chegar no céu e ouvir que você foi um servo bom e fiel. Imagina, você chega lá, você passou por várias coisas aqui na terra, e ele te olha e diz, você foi um servo bom, um servo fiel. Eu não sei vocês, igreja, mas eu quero que Deus fale isso para mim, que Jesus fale isso para mim, que eu fui uma serva boa e fiel. Então, fechem seus olhos e imaginem isso, Deus te dizendo, você foi um servo bom e fiel. Queira isso para a sua vida, queira se esforçar para ser um servo bom e fiel, queira ser chamado, que o Senhor te chame de servo bom e fiel. Imagine Ele te dizendo isso, imagine Ele declarando essas palavras na sua vida, que você foi um servo bom, um servo fiel. Amém, igreja, que você tenha isso no seu coração, que você é um servo bom e fiel, que você queira isso, queira se esforçar para chegar lá. Irmãos, às vezes a gente quer ouvir parabéns, mas de quem a gente quer ouvir parabéns? Essa é a grande questão. De quem que você quer ouvir parabéns? Será que você quer ouvir parabéns do mundo? Será que você quer ouvir que você é bom do mundo? O mundo falando que você é bom? Será que é isso que você está querendo na sua vida? Às vezes a gente quer fama, às vezes a gente quer status, quer poder, a gente quer ser aplaudido. E dessas pessoas que você quer ouvir parabéns, que você quer ouvir que você é bom, isso é soberba. Isso é soberba. E a gente tem que querer ouvir que é bom do Senhor. Você é um servo bom e fiel. E não ouvir um você é bom do mundo. Às vezes a gente fica querendo esse você é bom do mundo, só que isso não vai levar a nada. A gente está focado na segunda vinda. No slide que está aparecendo, a gente está focado na segunda vinda, que vai ser o momento ali que ele vai voltar como rei e a gente vai reinar com ele. Isso dele falar, governe sobre 10 cidades, o apóstolo que multiplicou 10 minas, o servo que multiplicou 10 minas, tem a ver com reinar. O reinar tem a ver com reinar com ele na segunda vinda. Por isso que ele vai ter um governo sobre 10 cidades, quem foi servo bom e fiel. Então, não queira ouvir que você é bom do mundo. Queira ouvir que você é bom de Deus, que você é um servo bom e permanece fiel. Eu estou lendo um livro chamado Salomão, o homem mais rico que existiu. Ele tem uma abordagem sobre provérbios, é um livro de desenvolvimento pessoal, mas que aborda sobre provérbios. E lá em parte do livro, ele vai fazer referência a provérbios, falando que tudo isso, fama, aplausos, tudo isso é vaidade, como fala em provérbios, que é vaidade de vaidade, é como correr atrás do vento. Então, até 2 semanas atrás, eu estava atendendo um cliente muito jovem, um cliente de mentoria, eu trabalho com finanças e tudo mais, e esse jovem me falou que queria ser aplaudido,
que queria ter poder, que queria ter fama. E eu falei para ele, isso é como correr atrás do vento, isso é vaidade. Qual é o fundamento disso? Onde isso vai te levar? Não vai levar a lugar nenhum. Queira ouvir do céu que você é bom, que você é fiel. Porque senão, como Salomão diz, não passa de vaidade. Então, se a gente olhar para a Bíblia, os apóstolos, um morreu de ponta cabeça, crucificado numa cruz, o outro foi decapitado, o outro foi jogado na cova dos leões, outro isolado numa ilha. Então, se a gente olhasse com umas lentes, vamos botar assim, de Instagram, se a gente coloca uma lente de Instagram e olha para a vida desses servos, a gente ia falar, que tragédia, que derrota, que horrível. Enquanto o céu ia estar lá, aplaudindo esses servos, falando, esses sim foram meus servos bons e fiéis, esses permaneceram até o fim, esses realmente combateram o bom combate e guardaram a fé. Então, se a gente coloca lentes erradas na nossa vida, coloca lentes mundanas, a gente enxerga que a vida cristã pode ser uma derrota. Por isso que muitas das vezes um cristão ele começa a ir na igreja, às vezes é um recém-convertido, e acontece algo de ruim na vida dele, e ele culpa a Deus, e fala, nossa, mas por que isso aconteceu se eu sou crente? A gente estava até falando hoje no nosso tema da EBD, sobre enfermidade e luto. Às vezes isso vai acontecer na nossa vida, às vezes a enfermidade vai vir, às vezes o luto vai vir. O pecado entrou no mundo. Ali, quando vocês estão vendo no slide a queda, a partir daquele momento ali, surgiram as doenças, surgiram as enfermidades, surgiram as lutas. E para quem é cristão, você vai ter uma luta a mais, que você vai ser perseguido por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E são essas pessoas que Deus vai ouvir, vai olhar lá do céu e vai aplaudir, vai dizer, caramba, esses são meus servos bons e fiéis. E bom, gente, uma mina, ela era 3 salários, né? 3 salários é muito? Não, não é muito, não é muito. 3 salários é pouco. Então, Deus deu um pouquinho. Só que aí, o servo bom, ele multiplicou por 10. 3 vezes 10, 30. É muito? 30? Não, não é muito. Porque se a gente parar para pensar, é um pouco em um pouco mais, mas não daria para ele viver para sempre ali com aquele patrimônio de 30 salários, por exemplo. Não dá para ele viver para sempre. Só que, olha só o que Deus fala para esse servo bom e fiel. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor. Por ter sido confiado no pouco, governe sobre 10 cidades. Ou seja, 10 cidades, ele dá um pouco, Jesus dá um pouco para ele multiplica esse pouco em um pouquinho mais, porque foi para 30, mas não é essa coisa toda, e ele governa sobre 10 cidades. Esse Deus é muito bom. Ele dá um governo sobre 10 cidades para quem devolveu 30 salários. Ou seja, às vezes, Deus ele quer só um pouco mais de você. Não é para você montar uma ONG e atingir a todos os cristãos do mundo. Às vezes ele quer um pouco mais. Ele quer que você multiplique o que ele deu em um pouco mais. Como, por exemplo, cuidar da sua família, que às vezes você não cuida da sua família, ele quer um pouco mais de você. Às vezes ele quer que você discipule 5 pessoas, e aí você vai dar um pouco mais para ele. Você vai cuidar de perto dessas pessoas. Às vezes é cuidar do seu vizinho, que precisa de uma palavra amiga, que precisa ouvir de Deus, que precisa entender do Evangelho. É esse um pouco mais. Deus ele não está querendo algo grandioso de você. O servo bom que multiplicou por 10 foi para 30 salários. Não era uma liberdade financeira para o resto da vida. Eram 30 salários, era um pouco mais. Então, a gente para pensar que Deus ele quer um pouco mais da gente. O que pode ser esse um pouco mais? Como é que a gente pode se esforçar para atingir esse pouco mais? Então, a forma como você vive aqui vai impactar em como você viverá na eternidade. É o que a gente chama de galardão.
Eu sempre falo assim, eu sou ambiciosa para a eternidade. Eu quero construir o meu galardão, eu quero lá ter um palácio. Não sei se eu vou conseguir, mas eu gostaria de ter um palácio lá na eternidade. Bom, então a forma que você está impactando as pessoas aqui, a forma como você vive a sua vida aqui, vai influenciar em como você viverá na eternidade. E, gente, o que o servo mau fez? O servo mau, ele ganhou uma mina e ele devolveu a mesma mina. Ele devolveu a mesma mina. E sabe o que a gente faz? A gente faz o seguinte: Senhor, está aqui, Senhor. Eu não perdi a minha salvação. Toma aqui, Senhor, a minha salvação está aqui. Eu não perdi. Só que não era sobre perder a salvação. Você não entendeu nada. Era sobre você perder a sua vida pela salvação de outras pessoas. E a gente guarda a nossa salvação ali com unhas e dentes e vai entregar para Ele o que é a nossa própria salvação. A gente vem para a igreja pensando em guardar a nossa própria salvação e não em alcançar outras vidas e não em espalhar o Evangelho. A gente vem para a igreja pensando em não, eu vou manter aqui um caminho reto para eu não perder a minha salvação, mas a gente não está preocupado com o evangelismo, a gente não está preocupado em ajudar na feira missionária, porque esse dinheiro vai ser arrecadado para outras vidas em outras missões, a gente não está preocupado em ouvir um irmão, em cuidar do irmão, em vir na EBD, assistir a EBD, em ter comunhão, a gente está preocupado em guardar a nossa salvação ali em um paninho, que nem ele fez, ele guardou a mina dele num paninho e devolveu aqui, Senhor. Está aqui minha mina, limpinha, guardei. Ou seja, muitas das vezes a gente pode chegar para Deus e falar assim: eu não matei, Senhor, eu não roubei, eu não traí, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ok, continue não fazendo essas coisas, isso é bom. Mas o Senhor vai perguntar: o que você fez? Você vai falar: não, eu não matei, eu não roubei. Não, tudo bem, isso é bom. Mas o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com a graça que eu derramei sobre a sua vida? Você multiplicou essa graça? Ou você só guardou em um paninho para devolver somente a sua salvação? Será que uma pessoa que guarda a salvação em um paninho, que acha que está salva, será que ela está realmente salva? Será que salvação é sobre isso? É sobre guardar em um paninho, é sobre proteger, ali é sobre o não fazer. Será que a salvação é sobre simplesmente não fazer coisas erradas? Ou é sobre salvar vidas? Ou é sobre gastar sua vida para salvar a vida de outras pessoas? Eu acredito que isso seja a verdadeira salvação. Porque senão a gente vai guardar o nosso talento em um paninho limpinho para devolver para Ele sem ter feito nada. E Ele vai dizer: bom, já que você não fez nada, onde é que você empenhou o seu tempo? Onde você gastou o seu tempo com a graça que eu te dei, com o tempo que eu te dei? O que você fez com isso? E provavelmente a resposta vai ser uma idolatria. Ele vai ter gastado o tempo dele com algum tipo de idolatria. Pode ser uma idolatria a alguém, pode ser uma idolatria até mesmo à própria família, pode ser uma idolatria a filhos, pode ser uma idolatria a um trabalho, a vida profissional, pode ser uma idolatria ao dinheiro, pode ser uma idolatria a si mesmo. Não, eu gastei meu tempo todo cuidando de mim, cuidando da minha saúde mental. É extremamente importante a gente cuidar da saúde mental, mas às vezes a gente só foca nisso. Eu vou cuidar de mim, vou pensar em mim, então eu quero fazer aqui várias plásticas, eu quero gastar meu tempo todo que eu tenho indo para a academia. Veja bem, irmãos, eu não estou falando que a gente não tem que cuidar de si, a gente é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar de si, mas às vezes as pessoas fazem uma idolatria do eu em primeiro lugar, e não vai ter tempo para mais nada além de si mesmo. Então, onde que você tem empenhado o seu tempo? Onde você tem empenhado o seu tempo? E a palavra vai dizer o porquê o servo mau escolhe essa vida de não ter feito nada com aquela mina.
Ela vai dizer assim: tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tira o que não pus e colho o que não semeei. Ou seja, ele chama o Senhor de rigoroso e ladrão, porque tira da onde não pôs. E aí o Senhor diz: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Ou seja, se é isso que você diz de mim, então seja julgado você pelas suas próprias palavras. Ele tinha uma lente errada sobre quem é Deus. E às vezes a gente tem uma lente distorcida sobre quem é Deus nas nossas vidas. A gente pode ter uma lente distorcida. E esse é o motivo pelo qual a gente não trabalha. Será que a gente acredita de fato que Deus é fiel? Será que a gente acredita de fato que Ele vai voltar? Porque se a gente acredita que Ele vai voltar e que Ele vai julgar, por que a gente ainda fica vivendo uma vida em pecado? Por que a gente não trabalha, não gasta toda a nossa vida trabalhando para Ele, se a gente acredita nele? Será que você acredita de fato em Deus? Irmãos, sabe aquela brincadeira que, assim, é uma brincadeira meio trágica, mas acredito que já aconteceu com todo mundo na vida, que é perguntar assim, ó, o que você faria se fosse seus últimos meses da sua vida? Acho que todo mundo já recebeu essa pergunta. E se fosse os últimos meses da sua vida, o que você faria? E aí você fala assim: eu ia fazer de tudo, eu ia gastar meu dinheiro todo, e eu ia fazer de tudo. E a gente, quando tem uma visão distorcida de Deus, a gente sai fazendo de tudo. A gente só olhar para o mundo, para as redes sociais, que a gente vai ver como as pessoas saem fazendo de tudo. Porque elas têm uma visão distorcida, ou seja, elas não acreditam que Deus vai voltar, elas não acreditam que Deus vai julgar, elas não acreditam que em um momento você vai ser chamado de ou servo bom, porque só tem duas alternativas, ou servo bom ou servo mau. Então, elas não acreditam nisso. E aí saem fazendo de tudo. A gente olha ladrões hoje em todas as áreas, as esferas. A gente olha os ladrões da rua, a gente olha ladrões na política, a gente olha como as pessoas têm uma visão distorcida de Deus. Muitas das vezes as pessoas podem estar na igreja simplesmente para esquentar banco. Infelizmente, pode isso acontecer. Estar na igreja para esquentar banco, está ali com o talento guardado, está com a salvação guardada, está vindo para a igreja só para dizer que está vindo. É como se ela estivesse dando um check, ali um fiz na salvação do dia, e é isso que garante a salvação dela. E isso é uma visão distorcida, isso é uma lente distorcida, né? Isso é uma lente distorcida. Então, você pode ter certeza que ele vai voltar. Tem uma frase do Billy Graham que ele fala assim: eu sei que tudo vai ficar bem, porque eu já li a última página da Bíblia. Então, eu gosto muito dessa frase, porque quando você está passando por um momento na sua vida difícil, ou quando talvez você esteja até em pecado, você tem que pensar: calma aí, eu sei o que está escrito na última frase, na última página da Bíblia. Eu sei que ele vai voltar, ou seja, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E como é que a gente tem gasto o nosso tempo? E eu quero dizer aqui para a igreja hoje que você pode gastar todo o seu tempo, que você pode gastar toda a sua vida, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra, que Ele vai voltar. Ele é tão fiel que Ele fez uma aliança com a gente. Ele fez várias alianças com a humanidade. Ele fez a aliança com Abraão, ele fez várias alianças, e ele tem a nova aliança. E na aliança dele, ele se coloca como o cumpridor dessa aliança. Ele envia seu próprio filho como cordeiro para falar: gente, vocês não estão conseguindo cumprir a aliança, então eu vou ter que cumprir a parte de vocês. Eu vou ter que me doar aqui para poder cumprir a parte de vocês na aliança.
porque vocês não estão conseguindo cumprir. Então não tem problema que eu vou cumprir a minha parte, eu vou cumprir a sua parte também, porque era para você estar aqui morrendo, era para você estar aqui recebendo a ira de Deus, mas como você não cumpre a sua parte, eu vou cumprir no seu lugar. Ou seja, Deus é um Deus de aliança. Se a gente pega a Bíblia, todas as promessas que aconteceram, já foram milhares de promessas. Saiu esses dias um vídeo que ficou muito popular, com milhões de visualizações, eu acho que teve até no grupo da igreja, sobre uma promessa que está escrito, se eu não me engano, em Ezequiel, dizendo que no Mar Morto iria ter vida. E teve vida, começaram a ter peixinhos lá, em um lugar que era inóspito assim, para peixes. Então, todas as promessas vão se cumprir na Bíblia. Diversas e diversas já foram, a maioria já foi, a grande maioria já foi. E as apocalípticas que a gente está esperando, né? Que a gente está ali esperando a segunda vinda do Senhor. Então, a gente tem que pensar que Deus é um Deus de aliança, que Ele é tão fiel, que Ele cumpriu a aliança no nosso lugar. Ele deu o seu Filho para poder cumprir essa aliança, porque Ele é Deus de aliança. E aí tem até aquele louvor que fala assim, eu não vou cantar, porque esse não é meu dom, mas eu vou citar o louvor aqui, que é Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, mas a sua palavra vai se cumprir. Ou seja, a sua palavra vai se cumprir, porque Ele não é homem, nem filho do homem para mentir. Ele não é filho de Davi, como falam, porque achavam que ele seria o rei que iria governar ali na cidade, ou seja, aquele reinado de domínio sobre aquele povo ali, de riqueza e tudo mais. Ele não é homem nem filho do homem para mentir. Ele é filho de Deus e ele é fiel para cumprir a sua palavra e ele vai voltar. Amém? Amém. Então, assim, eu quero pedir para a igreja para se colocarem de pé somente os que estão dispostos a gastar toda a sua vida para serem chamados no fim de servos bons e fiéis. Somente os que estão dispostos a gastar, a acreditar nessa palavra de ser servo bom e fiel e de que ele vai voltar. Amém, igreja. Amém. Então, eu quero orar por vocês nesse momento. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, abençoe a vida de todos que se colocaram aqui de pé, Senhor, e todos que não puderam se colocar de pé também, Pai. Para, Senhor, que o Senhor possa voltar, Pai, e resgatar essa igreja que quer ser vista como um servo bom e fiel, que quer trabalhar para multiplicar a graça que o Senhor colocou, Senhor. Abençoe essa igreja para que ela trabalhe para ganhar mais vidas, para que ela possa abençoar outras vidas e para que a nossa missão aqui na terra seja cumprida, Pai. Para que a nossa missão de salvar outros seres humanos, outras pessoas, seja finalmente cumprida, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Abençoe essa igreja, multiplique os talentos de cada um, Pai. Multiplique os recursos de cada um, para que a gente possa cumprir essa jornada, Senhor, de se colocar à sua disposição para cumprir o seu chamado, Pai, para cumprir o ID, de pregar o Evangelho, Senhor, a toda criatura, Pai, para que a gente seja vista como servo bom e servo fiel no fim da nossa vida, Pai. É o que todos nós queremos, Pai, queremos cumprir a carreira, Pai, para guardar a nossa fé e chegarmos como servos bons e servos fiéis no fim de nossa vida. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.